Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Rumo ao Topo Imobiliário. Um programa de entrevistas onde a gente, além de trazer insights, trazemos histórias de empreendedores de sucesso no ramo do mercado imobiliário. E hoje estamos aqui com o meu grande amigo, Robson Queiroz, que vai trazer um pouquinho da história dele. Robson, seja bem-vindo. Opa, obrigado gente aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história. E quem sabe a gente consegue trazer inspiração, um pouquinho de energia aí para quem está começando, para quem já está nessa jornada e conseguir avançar um pouco mais rápido aí. Perfeito, Robson. Fala um pouco para nossa audiência. Cara, de onde que o Robson veio? Ele começou bem de vida? Como que ele começou? Cara, eu comecei muito bem de vida, né? Porque eu tinha saúde, tinha uns pais que me amavam, então estava tudo bem. Mas para quem é de São Paulo, talvez conheça, eu fui criado na Vila Brasilândia, periferia de São Paulo. Ainda quando criança a rua não era asfaltada, tinha todo problema de segurança. Acho que é a parte de grande maioria dos brasileiros, né? Porém, eu tive uma educação muito boa ali, meus pais eram muito próximos a mim, né? E me passavam alguns valores que me direcionaram aí para um caminho que a gente entende como é correto, né? Mas sim, foi uma infância humilde, a gente era muito simples, uma casa de um quarto, depois aumentou para 2 quartos. Inclusive tem uma parte engraçada, né, que foi meu próprio pai que construiu a casa, e quando ele estava construindo, ele não deixou portão para carro, né? E aí um tio meu perguntou, por que você não vai deixar? Ele falou, eu nunca vou ter condição de comprar um carro na vida, né? E aí meus pais são do Nordeste, minha mãe é da Bahia, meu pai é do Pernambuco, e eles vieram muito novos para cá, e aquela história clássica, na vida do imigrante. Então eu fui criado na Vila Brasilândia, fiquei ali até os meus 17 anos, depois a gente teve um pouquinho de melhora na condição de vida, avancei um pouquinho mais ali para a Freguesia do Ó, que é um bairro já de classe média, e aí eu fiquei algum tempo ali até depois para me casar. Mas é uma história sem grandes novidades, assim, uma história bem tradicional da família brasileira aí. Que isso, Robson, tem grandes pontos de inflexão, sim. Ali, por exemplo, na sua infância, você já imaginava trabalhar no mercado imobiliário ou atuar no mercado imobiliário, ou isso caiu na sua vida de paraquedas? Cara, isso caiu na minha vida de paraquedas. Na verdade, também tem uma passagem engraçada relacionada ao meu pai, né? Como é bem comum o pessoal do Nordeste vir para cá, na época, né, vir para cá e trabalhar em obras. Então, meu pai, por exemplo, trabalhou na obra do metrô da Estação da Sé, na época, né? Há muito tempo atrás. E um monte de amigos deles ali, dele trabalhou sempre nessa área de construção, fazendo casas, coisas do tipo. E eu, a minha infância inteira, sempre acompanhei meu pai, né? Ia visitar um amigo, alguém que estava construindo o famoso batelagem, né? Então, eu estava sempre muito próximo, mas eu nunca imaginei em trabalhar nesse mercado. Mas quando fui ficando mais adolescente ali, perto da vida adulta, eu comecei a tomar gosto e comecei a direcionar meus esforços para esse mercado. E é um mercado apaixonante, né? Uma vez que a gente entra nesse mercado da construção civil, né, acho que o bichinho da construção pica a gente, e que a gente fala, olha, cara, é o mercado que eu quero seguir, e tem muitas vertentes que a gente pode ir ali, né, pro mercado, né? Então, fala para mim um pouquinho, onde você começou na construção civil? Vamos lá. Mais uma vez, né, a gente tinha pessoas próximas ali que conseguiram uma oportunidade para mim, já quando eu comecei a fazer faculdade, né, eu comecei a fazer faculdade de engenharia civil, eu sou o primeiro engenheiro civil da família, né, primeiro engenheiro no geral, né, e logo que eu comecei a estudar, eu fui procurar estágio, e aí através de uma indicação de um parente próximo, eu consegui uma vaga numa concreteira, né, na época era a maior do Brasil, ainda está entre uma das maiores, e fiquei alguns meses lá. E assim, tem duas coisas que eu amo de paixão nessa vida: concreto e obra. Sei que muitas vezes não é o que dá o dinheiro, o que dá o retorno, mas a gente ama. Se deixar, eu fico o dia inteiro numa obra, batendo papo com a peãozada. Eu sou uma pessoa mais descontraída, eu gosto daquela resenha, daquela brincadeira. Então é algo que eu gosto muito. E aí eu fiquei alguns meses ali e tomei muito gosto pela coisa, tive destaque, porém era bem distante da minha casa, a remuneração era super baixa e eu comecei a procurar outras oportunidades. E aí, nessa procura de oportunidades, eu fui trabalhar em grandes construtoras de São Paulo aqui. Legal. E aí você foi trabalhar nessas grandes construtoras ainda como estagiário ou já como engenheiro? Aí eu trilhei toda uma carreira, né? Eu fiquei numa construtora 2 anos, ainda como estagiário, depois eu entrei numa outra, que aí eu ainda peguei um finalzinho de estagiário, fui promovido a assistente de engenharia, depois fui efetivado como engenheiro júnior, pleno, sênior,
E aí eu tive um pedacinho ali de coordenador de obras quando eu desliguei da empresa. Perfeito. E essa empresa você ficou quanto tempo? 7 anos e meio. 7 anos e meio. Então, naturalmente você deve ter tido muitos feedbacks ali, né? Muitos. E qual que foi a crítica mais dura que você acha que você já sofreu nessa empresa? Olha, como eu acabei de falar para você, eu tenho esse jeitão mais extrovertido, mais descontraído, né? Então eu tinha ainda tenho um pouco disso de fazer piada com tudo. Tudo bem que o mundo hoje está um pouco mais chato, mais difícil, né? E eu tive um chefe, um superior lá, que ele foi muito incisivo e falou, enquanto você continuar com esse tipo de atitude, esse tipo de brincadeira, você não vai para lugar nenhum. Usa a sua criatividade para o bem que você vai longe. Então isso foi mais duro do que efetivamente quando ele pegava no meu pé e brigava por algo que eu estava errado tecnicamente. Então, de você não usar tanto esse lado mais descontraído, se reservar um pouco mais Exato. e ter um posicionamento, né? Exatamente. E isso ajudou na sua carreira? Demais. Depois disso eu decolei, como eu te falei, fui efetivado, engenheiro júnior, pleno sênior, ganhei um monte de aumento. Eu tenho na minha carteira de trabalho lá, se você observar, tem a cada 6 meses mais ou menos, em média, ou aumento ou alguma classificação. Então isso me fez decolar, isso foi muito rápido. Foi muito bom. Perfeito. Então, ali, uma primeira dica que a gente já está trazendo aqui para nossa audiência, grande, né? É sobre posicionamento. Né? Sem dúvida, então, né? A gente tem que se posicionar como aquilo que a gente quer ser, né? Então, hoje, se você quer ser um diretor de obras, um diretor executivo, alguma coisa, você tem que se portar como, né? Então, não adianta você, no meu caso, tá com brincadeiras, ou tá muito próximo da peãozada, você tem que estar, não que seja ruim, né? Eu gosto desse contato, mas você tem que estar perto, tem que se posicionar como aquilo que você almeja ser. Exatamente, porque dizem, né, e é verdade, você é uma média das 5 pessoas que você mais convive. Exato. Se você conviver com 5 pessoas de muito sucesso, você vai virar uma média delas. Eu também, para ali para trás, eu não gostava de usar terno, não gostava de me vestir de social, não era um hábito que eu tinha, mas quando eu vi aquelas pessoas que estavam naqueles cargos ou naquelas posições que eu gostaria de estar, elas estavam com aquele posicionamento. Então isso, as pessoas estão começando no mercado, né, Robson? É muito importante que elas tenham esse posicionamento claro, né? E se você. E depois dali, dessa construtora, aí você. Qual que foi o próximo passo? Foi ali que você entrou na concreteira? Não, ao contrário, né? Eu comecei desculpa, entendi sua Dessa pergunta. construtora que você ficou 7 anos e meio. Isso, fiquei 7 anos e meio. Aí tem uma história engraçada, né? E essa história começa ainda quando eu era criança, né? Se eu me perder aqui no raciocínio, você me volta na pergunta. Tá Mas bom. o que eu tive, assim? Eu trabalhava com meu pai tinha uma oficina mecânica, né? Ele trabalhava com motores a diesel, então era caminhão, gerador de energia, barco, né? Motor de barco, né? Então era um negócio sujo, quente, bagunçado também, ficava aqui na periferia da zona norte de São Paulo. E eu trabalhei muito tempo com ele ali, quando era criança, dos 12 até os 17, talvez 18 anos. E a gente frequentava vários ambientes, né? Então tem um cara que tem um depósito de material de construção, tem um cara que tinha uma locadora de equipamentos, tinha uma série de coisas que tudo tinha um motor a diesel, né? E aí a gente estava uma certa vez prestando serviço para uma empresa de bombeamento de concreto. Então foi onde eu tive meu primeiro contato, né, com esse mundo aí do bombeamento de concreto, das concreteiras. Então a gente ia lá, fazia manutenção, eu via aquilo e falei, nossa, isso é interessante. Mas eu olhava assim, não tinha muita ideia de como aquilo funcionava, e no final ainda era criança, né? Então eu tive esse primeiro contato aí. Mas a história avançou um pouquinho, alguns anos depois, eu já estava nessa empresa que eu fiquei 7 anos e meio, e aí eu tinha um amigo do meu pai, que ele tinha uma empresa de bombeamento de concreto pequena, né? E aí ele não tinha condições de comprar um equipamento maior, uma bomba-lança, né? A gente está falando com pessoas aqui do mercado da construção, então acho que a maioria deve conhecer. E aí, meu pai chamou ele para fazer um bate-papo, falou, eu tenho interesse de entrar nesse mercado, vamos fazer uma parceria? Eu coloco esse equipamento maior aqui, você já tem os menores, a gente vai tocando e vai dividindo lucro, né? E como ele já tinha ajudado meu irmão também a empreender, que não tem nada a ver, é um ramo gráfico, né? Ele se sentiu na dívida de me colocar alguma coisa para que eu pudesse ali também sair do zero. Então ele comprou esse equipamento, ele colocou na empresa, na administração desse rapaz, e ele ficou tocando este negócio, né, por um ano. Só que nesse intervalo algumas coisas aconteceram, né?
Primeiro, eu fui transferido para Campinas, então eu fiquei longe de São Paulo para ver como é que isso estava acontecendo, né? Então, quando eu vinha para cá, era de final de semana, ainda era meio corrido. Eu fazia pós-graduação na época, na USP. Então, muitas vezes eu vinha para cá na segunda e na quarta, assistia aula e voltava para Campinas, porque no outro dia, às 7 horas, eu tinha que estar na obra. Então, teve essa mudança, teve essa questão da mudança para Campinas, essa questão que eu fazia pós-graduação. Alguns meses depois, meu pai faleceu também nesse período, ele tinha pouquíssimos meses que tinha feito esse negócio. E pouquíssimo tempo depois também, uns 3, 4 meses, eu fiquei bastante abalado com essa questão da morte do meu pai, não estava entregando resultados e eu fui dispensado da empresa. Então aconteceu um monte de coisa ali no intervalo de 6 meses que mudaram totalmente a minha vida, né? E aí, feito isso, eu resolvi voltar para São Paulo, morar em São Paulo, e comecei a absorver aquelas ideias, ver o que estava acontecendo, para onde que caminho eu iria seguir, né? E um desses caminhos foi conversar com esse quase sócio, né, vamos dizer assim, que meu pai tinha feito, e entender os números, né? E a gente via que naquele momento os números não estavam muito legais, algumas coisas não estavam batendo, não condizia com o que eu gostava, do que eu gostaria, né, como empresa, como organização. Então a gente tentou por mais alguns meses, mas dados exatamente 1 ano, né, dessa parceria, eu tive uma conversa mais séria e falei, eu acho que a gente precisa seguir 2 caminhos aqui. Ou você vende a parte que meu pai colocou aqui, né, ou ao contrário, né, vamos tomar uma decisão. E aí ele falou que precisava muito do equipamento, não poderia vender, que ia me pagar essa parte parcelada, que ele não tinha condições, enfim, né. E aí o que acontece? Eu tenho, tudo que você repara que eu falo, mas sempre chego na família, meu pai, minha mãe, e agora eu vou chegar no meu primo que virou meu sócio depois. Meu primo era operador dessas máquinas de bombeamento de concreto, né? O Marco velho, um abraço para você, sei que você vai ver aí, nós vamos chegar em você já já. E aí ele foi um dia na minha casa e falou, cara, sei que você está se desfazendo lá da sociedade, vamos montar uma empresa, gente? E cara, foi assim, sem planejamento, sem business plan, sem pouco dinheiro, sabe, vários ao total, que eu não recomendo para ninguém fazer isso, tá? Então fica a dica aí, cara, se você vai começar um negócio novo, se planeja, porque não é todo mundo que tem a mesma sorte do que eu tive, né? E aí, Romualdo, o que a gente fez? Em 5 minutos de conversa, a gente topou fazer essa sociedade. Então eu peguei a parte que eu tinha a receber, mais um pouquinho de economia que eu tinha, que eu ia pagar meu apartamento, né? Que eu já tinha comprado apartamento ali na planta, estava pensando em casar. Cara, rapei a conta, comprei o equipamento, esse meu primo comprou o caminhão, que o equipamento acoplado no caminhão, cara, e ali nasceu a empresa. Caramba, então, de uma série de problemas que foram acontecendo ali numa fase da sua vida, né? Em poucos 6 meses, né? Aconteceu um turbilhão de coisas, né? Seu pai Sim. faleceu, você saiu do emprego, e dali juntou um pouquinho de dinheiro que tinha aqui, seu primo juntou um pouquinho de dinheiro de lá, e montaram a concreteira dali. Exatamente, Cara, exatamente. Então, assim, hoje, é o que eu falo também, eu também comecei as minhas empresas, cara, não tinha business plan, nem sabia o que era um business plan lá para trás. Uhum. Você começa, meu primeiro CNPJ foi com 18 anos de idade, né? Então a gente começa a trabalhar, né, e depois vai ajustando no meio do caminho. Até tem uma frase que eu vejo algumas pessoas falam, que é assim, ó, nossa bandeira tá lá, ordem e progresso, né? Sim. Mas fala assim, progresso e ordem, né? Então assim, você primeiro vai para frente e depois vai arrumando a casa. Não é o melhor caminho, né? Mas é interessante, a lição que deixa dali é assim, ó, comece. Todo mundo tem o dia zero, né? Então dali aí vocês começaram a empresa e aí onde que ela chegou? Onde vocês foram com isso? Legal. Olha só como a gente era mais determinado do que responsável, consciente, né? A gente montou essa empresa em dezembro de 2012, efetivamente, quando o equipamento chegou e foi operar, dezembro de 2012, né? A gente ainda estava no finalzinho daquela ascensão de mercado, de construção. E só para você ter ideia do tamanho da loucura, Romualdo, a gente não tinha um centavo para nada. O que financiou os primeiros 40 dias da empresa para abastecimento do equipamento, né, combustível, refeição, foi meu cartão de crédito. Eu tinha meu cartão de crédito, o pessoal tinha um certo limite, eu deixava com esse meu primo que ele operava a máquina, né? Então ele operava a máquina. Então é importante eu falar isso. Ele ficou operando esta máquina e eu, como a gente não tinha renda, eu resolvi entrar numa outra empresa como CLT, fiquei mais 2 anos nessa outra empresa
Então eu fazia uma dupla jornada. Então eu trabalhava durante o dia nessa empresa, o pessoal ligava para fazer a programação do equipamento, eu quero uma bomba para tal dia, para tal dia. Eu ficava anotando num caderninho no meio do expediente e à noite eu ia fazer a parte administrativa, né? Então emitir nota, emitir boleto, enfim, esse tipo de coisa. Então eu fiquei 2 anos nessa jornada até que eu saí, depois eu conto o porquê que eu saí dessa empresa. E aí, cara, você perguntou onde a empresa chegou, né? A gente começou sem planejamento nenhum. Eu tive uma jogada de sorte aí também, que eu vou contar para vocês, que é o seguinte. A gente começou, montou esse equipamento, era uma bomba lança, bomba na época muito cara, hoje está muito maior o valor, mas eu lembro como se fosse hoje R$695 mil. E a gente começou a trabalhar. Eu tive o contato com um gerente de uma outra concreteira, que ele precisava muito desses equipamentos, e ele começou a locar praticamente diário com ele, a gente fazia 3, 4 bombeados para ele no mesmo dia. Então, mas era loucura, carga horária de 18, 20 horas, o negócio, a gente não dormia, né? E a gente foi crescendo, a gente tinha um outro equipamento pequenininho que a gente comprou ali também no início, ficou pronto em janeiro, começou a operar, mas com 6 meses depois, né, aconteceu quase que um milagre, a gente conseguiu um Finame, né? Para quem não conhece, Finame é uma linha de financiamento do BNDES para equipamentos, máquinas, enfim, uma série de coisas, e a gente conseguiu, com uma empresa nova, com pouca renda, não sei por que milagre, algo de Deus mesmo, chegou e aconteceu. E aí a gente conseguiu comprar mais um equipamento, e isso, cara, fez a gente crescer muito, muito rápido, né? Por quê? Porque tem uma questão logística, nessa questão de locação de bomba de concreto. Porque muitas vezes você está com o equipamento aqui, o cliente precisa de um outro, aí você manda, então você consegue fazer essa manobra, né? Quando você tem um só, não tem o que fazer, né? Então, e aí com isso a gente conseguiu crescer. Então, aos poucos a gente foi comprando equipamentos. A nossa estratégia era comprar equipamento seminovo, porque a gente não tinha dinheiro para comprar novo, né? Então a gente comprou o terceiro, o quarto, o quinto, e aí a gente foi crescendo bastante, né? Então, isso a gente está falando de 2012, 26 de dezembro de 2012 foi o primeiro bombeado, primeira alocação, e aí a gente foi bem até 2015, né? Então a gente pegou aquele restinho ali de boom, né? A gente tinha obras da Copa, uma série de coisas que estava acontecendo, e aí o mercado começou a virar e começou a cair, onde a gente sofreu pra caramba ali, meu. E assim, o pessoal pensa que a gente que é empreendedor e quando olha alguns resultados que a gente tem, imagina que tudo é fácil, que é uma linha reta, né? É cheio de altos e baixos, né? E ali 2014 para 15, 14 ainda tinha as obras da Copa, mas 15 começou o mercado a vir numa descendente assim bem forte, né? Exato. E aí quais os aprendizados, né? Porque prejuízo todo mundo toma, mas aprendizados que você teve nesse período? Foram muitos, né? Como a gente pegou uma boa fase no começo, então essa falta de organização ficava ali escondida, né? Porque o dinheiro tá entrando, então tá tudo bem. Mas passado esse tempo aí, quando a gente efetivamente viu que estava problemático, ele estava faltando caixa, a gente começou a tomar algumas ações de organizar a empresa, organizar toda a parte de faturamento, cortar custos desnecessários. Cara, a gente tem um monte de custos, todo mundo tem, você tem, quem está aí vendo a gente tem custos que a gente está ali no dia a dia, a gente não faz conta. Então a gente aprendeu ali a organizar a empresa. Isso foi suficiente para a gente não morrer afogado, mas não deu para a gente respirar tranquilamente, né? A gente teve alguns casos, por exemplo, de locar equipamentos e a gente tinha a folha dos funcionários para pagar ali no dia seguinte e não tinha grana, né? Então, por exemplo, eu tive várias vezes de conseguir antecipar boleto, né, para trazer ali um descontinho para trazer para o valor presente, para a gente honrar. Eu lembro que uma vez a gente tinha que pagar os funcionários e não tinha de onde tirar. Cara, porque quando você emite um boleto para uma empresa, você não consegue trocar ele imediatamente, né? Você precisa de um tempo. Eu lembro que no dia do pagamento, deu esse prazo e a gente conseguiu trocar o boleto e pagar os funcionários. Então, a gente teve que se organizar muito, teve que ter muita cabeça fria, tem que se planejar muito melhor, e aí a gente meio que fez esse business plan no meio do caminho, numa situação adversa, né? Deixa eu contar uma passagem aí. Hoje é engraçado, né? Mas no dia não foi. Eu acho que até antes aí de começar, né? Você perguntou se tinha algum marco para falar da minha vida. Eu lembrei de um agora que eu acho que esse talvez seja o mais importante assim que eu já vivi, né? Falando um pouco da minha vida pessoal, minha esposa estava grávida, a empresa estava mal, estava tudo indo mal pra caramba, né? E a gente colocou um equipamento para fazer um bombeamento de concreto dentro do aterro sanitário lá na Zona Leste. Não lembro exatamente o bairro, mas eu lembro que era uma sexta-feira, chovendo pra caramba, né?
e naquela maior crise estava tudo dando errado. E nesse dia, ô Romualdo, o equipamento quebrou no meio do bombeado, né? E aí a gente tinha um mecânico, peguei o mecânico, coloquei no meu carro e fui até lá, demorei mais de 1 hora. E o que acontece? Para quem é do meio aí, a bomba de concreto, ela tá cheia de concreto. Então, se ela não tá operando o equipamento ali e secar, né, pega, endurecer, você perdeu. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente passou ali a noite tentando desentupir o equipamento, debaixo de chuva, e no aterro sanitário, que é aquela lama de lixo, de uma série de coisas, estava dando no tornozelo. Esse dia, Romualdo, eu cheguei umas 3 e pouco em casa, né, sujo, fedendo, todo molhado. Eu abri uma cervejinha, que eu gostava de beber na época, hoje eu praticamente não bebo, e sentei no chão da sala, ainda sujo, comecei a tomar cerveja, pensando nos meus erros ali, no que eu estava fazendo, cara, eu chorei. Mas chorei, assim, cara, igual uma criança, sabe? Hoje até dá uma travada na voz aqui. E eu fiquei ali uns 20 minutos chorando ali e tal, minha esposa estava dormindo, não estava sabendo disso, nunca gostei muito de passar isso para ela, mas enfim, tomei um banho, cara, no outro dia, 7 horas da manhã, eu tava lá e falei, não, cara, a gente vai virar isso aqui, eu tenho certeza que eu não nasci para ser derrotado, não importa a diversidade, a gente tem que lutar, tem Deus para nos ajudar, e a gente tem força, tem saúde, então a gente vai mudar esse jogo. E foi o que foi feito, cara, a gente começou a trabalhar bastante, se organizar, e aí a empresa, lógico, né, tava um mercado muito ruim, mas depois de algum tempo o mercado retomou e a gente tava junto desse mercado. É que é o que eu falo para as pessoas, né? Quando a gente passa algumas dificuldades, como essa que você passou, eu também passei algumas na minha vida desse tipo. A gente às vezes para repensar, né? Poxa, o que eu tô fazendo certo, o que eu tô errando, por que eu tô fazendo isso? E depois a gente fala, olha, aquilo ali talvez foi um aprendizado que se eu não tivesse passado por ele, né? Eu não Exato. estaria onde eu estou hoje, né? Então assim, Robson, é uma história muito inspiradora, né? Eu lembro também uma passagem minha que eu acho que eu nunca contei pra ninguém, cara, que foi uma vez que eu fiquei ali durante a pandemia, teve um momento que foi, assim, pesado, enfim. Eu cheguei no sofá, eu sentei no sofá, cara, eu tinha 10 mil na conta, tinha 100 mil pra pagar no dia seguinte. Aí eu falei, cara, aí minha esposa viu ali, putz, eu baqueado, é difícil eu estar baqueado, é difícil mesmo, é muito difícil. Cara, tem coisa ruim, tem coisa boa, é difícil eu estar ali, mas ela me viu ali sentado no sofá, olhando assim pra cima, aí ela falou, olha, me abraçou, falou, eu tô junto com você, cara. Isso fez toda a diferença. Aí eu falei, eu vou pra cima. Naquele dia, um cliente deu uma entrada de 150 mil de uma obra. Olha só. E aí eu tinha 10 mil na conta, então eu fiquei com 160 mil na conta. E aí a gente conseguiu honrar ali os nossos compromissos, né? Mas é muito difícil, mas assim, são essas passagens que são inspiradoras, né, pra nossa audiência. O pessoal que entende, acha que depois tudo que às vezes vai vendo a gente realizar, imagina que tudo isso foi muito fácil. Não foi, né? Então assim, dali você teve essa passagem, e é o que eu falo pro pessoal, quando você não quebra, quando você passa um momento difícil desse, você sai muito mais forte. E imagino que talvez depois dessa passagem, isso, você está falando em qual ano? 2016. 2016. Aí depois você continuou com a Concreteria até qual ano? Aí? Continuei até 2021. Então até 21. Então daí de 16 foi ali quase que o fundo do poço. Foi o fundo do poço. E aí, quando você, o que é o bom de quando a gente chega no fundo do poço, é que dali pra cima a gente só sobe. Né? Não tem outra opção. E como que foi depois essa volta? Cara, é o que você falou, né? Tem um pouquinho disso. Quando a gente sofre, quando a gente passa por alguns momentos ruins, a gente cria casca, né? Então a gente fica vacinado ali. E aí a gente, com isso, a gente acabou indo ainda além do que a gente imaginava. Eu vou contar também outra história engraçada, né? Tem uma empresa nos Estados Unidos onde um brasileiro foi para lá como ajudante, tá? E esse de bombeamento de concreto. E esse brasileiro foi lá e se destacou, foi muito bem, começou a crescer dentro da empresa e virou sócio, né? E a gente teve aquele episódio da crise imobiliária nos Estados Unidos, onde o mercado lá caiu, aqui a gente estava bem. O que ele fez? Ele veio e montou uma empresa dessa aqui em São Paulo. E ele, por ser com a chancela americana, vamos assim dizer, muito bem relacionado, então ele tinha um bom relacionamento com os diretores das fabricantes aqui, desses equipamentos em São Paulo, no Brasil, e ele estava trazendo uma tecnologia nova que não existia no Brasil, né? Que é o Mastro ou o Placing Boom. Falo já sobre ele. E o que acontece? Esse cara veio com essa tecnologia, foi apresentado a diretores das grandes construtoras e o pessoal adorou e ele entrou por cima, né? Então, as grandes obras, as maiores obras, as mais rentáveis, ele que fez. E esse cara nadou de braçada, né? Então, ele ganhou muito dinheiro ali.
e remunerava muito bem os funcionários dele no padrão americano, né, que era totalmente fora da nossa realidade, porém veio a crise, né, como eu passei, ele também passou, só que para ele foi muito mais difícil, apesar dele ter ganhado muito, foi muito mais difícil porque ele pagava muito acima do mercado os funcionários dele, eles estavam acostumados com uma série de regalias, então a crise veio, pegou ele, ele não conseguiu suportar, né. Então ainda em 2017, né, eu estava falando de 2016, a gente já está em 2017, eu tirei uma semaninha de férias ali no final do ano com a minha família, as coisas estavam andando de lado, não estava crescendo, mas também não estava descendo, então para mim já era um respiro. Eu recebi uma ligação do representante dessa empresa aqui no Brasil, falou, eu preciso falar com você. Falei, cara, tô em férias, volto dia 5 de janeiro, agora eu não consigo conversar. Ele falou, dia 6 eu tô aí pra gente conversar. Caramba, é urgente, né? Deve ser algo urgente, porque, né, o cara não vai esperar nem eu ir pro meu escritório. Enfim, a gente marcou um bate-papo e ele abriu o jogo para mim, falou, cara, a empresa tá quebrada, a gente não tem condições de seguir, vamos perder todos os equipamentos, vamos perder tudo que a gente fez, eu quero juntar com você pra gente fazer alguma coisa aí pra salvar a empresa. E aí, cara, num momento de maluquice, assim, eu e esse meu sócio, que é o meu primo, a gente ouviu o que ele tinha para nos ofertar, a gente ainda não tinha dinheiro em caixa, e eu fiz um plano de pagamentos com ele, e falei, cara, talvez esse caminho funcione. Voltei para casa, né, pro escritório, na verdade, conversei com esse meu primo, falei, e aí, cara, vamos pro tudo ou nada? Ele falou, cara, vambora. A gente já testou o fundo do poço, então a gente já sabe como é que é difícil. Você aguenta? Aguenta. Você aguenta? Aguenta. Então vambora. Aí a gente voltou para esse que era um concorrente, falou, cara, a gente vai topar, a gente vai te pagar dessa forma. Eu financiei todos os caminhões dele, né? Então com esse dinheiro do financiamento ele recebeu um dinheiro para conseguir suportar ali, e aí eu parcelei com ele o restante da empresa, vinculado a algumas metas de produção, porque ele iria me ajudar trazendo os clientes que já eram existentes. Até então eu trabalhava, Romualdo, para empresas menores, construtoras menores, né? E aí esse rapaz, essa empresa, na verdade, ele trouxe uma carteira das grandes construtoras de São Paulo. Então, construtoras como, por exemplo, Gafisa, eu não atendia, a Iven, que eu não atendia, passaram a ser praticamente exclusivos meu, com a compra dessa empresa. Então, ele deu esse suporte. Junto com isso, né, em 2018, a gente teve a eleição de um novo presidente ali, mudou o mercado, e eu não estou falando que é por conta de A ou B, não vamos entrar nessa questão política, mas o mercado mudou. Disparou a quantidade de obras, de construção, especialmente em São Paulo, e a gente estava com aquele monte de equipamento, um monte de construtora, e uma tecnologia nova que é o Mastro, né, que é o PlaceMoon que eu falei. Para quem não conhece, depois entra no Google aí e olha Mastro, PlaceMoon. É quase que uma bomba-lança que ela vai em cima do prédio, né? Então, conforme o prédio vai subindo, ela é igual uma grua, ela é autoportante, então você não tem que ficar arrastando mangote ali e precisar de um monte de gente, é controlado por controle remoto. Então a gente comprou essa empresa na hora certa, no momento certo, com muita dificuldade financeira, mas foi assim uma das grandes viradas de chave também. Daí para frente a gente explodiu, né, junto com o mercado da construção, até que chegou no ponto de 2021, eu recebi uma ligação quase que ofensiva de uma empresa, de uma outra empresa, que ele locava os nossos equipamentos, né? Então, ele me ligou um dia e falou, eu preciso falar com você, né? Eu falei, tá bom, vamos conversar. Eu nunca tinha falado com ele, é um dos donos. Inclusive viraram meus amigos hoje. E aí, você pode vir aqui? Posso. Aí eu fui lá numa quinta-feira, se eu não me engano. Ele falou, cara, quero entender o que está acontecendo. Eu preciso do equipamento, você não quer me locar, e o que está acontecendo? Eu falei, não é que eu quero te locar, eu loco para quem me remunera melhor, né? E aí eu estava realmente locando para outras empresas. Ele falou, como é que faz para resolver isso? Eu já tinha combinado com o meu sócio lá em 2016, falei, cara, a gente não vai passar por isso de novo. Quando o mercado melhorar, eu topo vender. Você topa? Ele falou, eu topo. E aí, no meio dessa conversa, ele falou, o que a gente faz para resolver meu problema? Eu preciso atender meus clientes, eu preciso do seu equipamento e você não está me atendendo. Eu falei, cara, se você quiser comprar a empresa, ela está aí. E aí, de novo, Romualdo, foi um papo de 5 minutos. Ele falou, quanto você quer? Eu falei, eu quero tanto pela empresa. Eu já tinha mais ou menos o número na cabeça. Isso foi na quinta. Ele falou, cara, na segunda-feira eu vou lá pra gente olhar os números. Se você estiver falando a verdade, o negócio tá fechado. E aí ele não foi na segunda, mas foi na terça, olhou os números lá, viu que estava validado, apertamos a mão e a empresa estava vendida. Foi um negócio de 5 minutos. Mas é aquilo, é o que eu costumo também falar.
A sorte encontra a gente trabalhando. Ela encontra boas pessoas trabalhando. Ela te encontrou trabalhando ali, teve um momento, teve uma oportunidade, e assim, é negócio. Né? É negócio. Achou um negócio bom, a pessoa, era bom para você, bom para o outro lado. Quando o negócio é bom para os dois lados, aí vocês apertam a mão. Exatamente. Então isso foi ali em 2021. Isso foi 2021. Certo. Aí então de 2021 a gente estava ainda com algumas restrições de pandemia, enfim, começando a sair dessas restrições. E aí dali você foi fazer o que depois disso? Ficou parado um tempo? Foi pro Caribe? Foi pra Maldivas? Ou falou, não, eu quero uma coisa nova? Confesso que deu vontade de fazer algumas coisas, mas assim, primeiro, financeiramente isso ainda não era viável, né, pra gente ter uma vida confortável, mas tem uma outra parte, né, a minha vida não é uma coisa linear, ela acontece coisas que vão acontecendo coisas anexas ali, e isso até hoje. Então, em 2017, quando a gente estava já nessa crise do mercado da construção, estava muito mal essa questão de equipamento, eu comecei a construir casas para vender. Legal. Então eu fiz a minha primeira casa lá em 2017, gostei, e eu fui tratando isso paralelo. Então eu tocava a minha empresa de bombeamento de concreto e tocava essa parte de construção de casas, né? A gente tinha, não era uma estrutura muito grande, basicamente eu contratava empreiteiros, eu contratava um arquiteto que desenvolvia o projeto, eu era o responsável técnico, sou engenheiro civil, e eu ficava monitorando ali, eu era suprimentos, eu era compras, eu fazia tudo, e eu fui fazendo isso, né? Então, quando eu vendi a minha empresa, o Romualdo, eu falei, não, eu vou dar maior gás ali, vou tentar fazer algo um pouco maior nessas casas. E aí, eu fiz bastante, né? Eu fiz, salvo engano, acho que 17 casas já para vender, né? Um número bom, assim, para quem não começou um negócio de construção, não era isso, era quase que um complemento de renda, e foi super bem. E aí eu me aventurei também a fazer outras coisas, né? Por exemplo, comprar imóveis para retrofit aqui em Alphaville, né? Hoje eu tô com 2 imóveis, inclusive um deles eu tô com um problemão, que minha esposa cismou e quer morar lá agora, então já arrumei a dor de cabeça. E aí, Romualdo, para quem não conhece esse mercado, como eu não conhecia, ele tem bastante oportunidade, cara. Porque o que acontece? É muito comum, especialmente nessas regiões como Alphaville, a gente tem ali geralmente o responsável ali pela família, que na maioria das vezes é o pai, né? E quando esse pai vem a falecer, a família não consegue manter o mesmo padrão de vida. Então você encontra muita oportunidade de casa que está deteriorada, as pessoas estão endividadas, então você consegue fazer uma boa negociação ali. Então eu fiz, por exemplo, na minha primeira casa, fiz uma excelente negociação, né? Só para você ter uma ideia, hoje um terreno, vou falar do Alphaville 4, onde eu tenho uma casa lá que está em reforma. Um terreno ali custa mais ou menos 1.800.000. Eu comprei uma casa por 1.150.000 para reformar. Caramba. Né? Então eu vou gastar ali mais ou menos 1.100.000 para deixar ela atualizada, né? Um retrofit para atualizar ela, e vou vender ali perto dos seus 4 milhões. Então um baita negócio. Né? Então eu sempre permeei esse campo aí da construção, né? Então construir as casas, retrofit, ter um pezinho ali em imóveis de leilão também, mas não é o meu business ali, não é algo que eu domino. Então, estou sempre nessa área da construção civil, do imobiliário. Você vai diversificando, né? Isso. Dentro da área do imobiliário. Porque ali você está enxergando assim, que são duas coisas distintas, né? O que é preço e o que é valor. Exato. Né? Então, preço, 1.100.000. O valor, eventualmente, de uma casa reformada, nova, 4 milhões. E aí tem o quanto que você está agregando valor ali, colocando um investimento, né, de mais 1 milhão, 1 milhão e pouco, e aí você chega nesse gap. Então, assim, oportunidades no mercado, assim, tem em todas as áreas, né? Todas as áreas. Tem na área de retrofit, tem na área de construção de casa para vender, tem na área do vertical, tem na área de loteamentos, tem várias áreas, né? Agora, o negócio é você identificar a oportunidade, o momento do mercado, que às vezes o momento do mercado também, ele tá propício a alguma coisa. Exato. E chega um outro momento que ele não tá mais propício àquela sua tese, né? Que você fomentou. Né? Mas é muito interessante, né? Ver isso, né? E olhar toda aquela história, né? Quando pegou uma bomba, a primeira bomba que vocês tiveram dificuldade de financiar ela ali, né, e chegar hoje, né, nas construções das casas. E aí você construiu 17 casas, um número muito expressivo de casas, né, e procurou novos caminhos também. Exato. Né? Mais um novo caminho que a gente tem até uma parceria juntos, né. Isso. E ali, Robson, qual que foi o seu objetivo quando você foi procurar agora a incorporação vertical, por exemplo? Romualdo, eu acho que assim, são duas coisas que eu posso te falar com bastante franqueza, né? Primeiro, eu acredito bastante no meu potencial como empreendedor, como pessoa que tem coragem de enfrentar novos desafios. Então, até brincando ali que você falou
para ir para Maldivas. Eu não me vejo como aquele típico aposentado na cadeira de balanço, então pretendo trabalhar assim, lógico, com menos ênfase, mas pretendo trabalhar o resto da minha vida. Então eu tenho esse desejo de fazer algo grande por mim, mas também tem uma questão muito ligada a um propósito. Tem um pouco do propósito também. Então, quando eu fazia uma casa ali de médio ou alto padrão, eu estava atendendo um tipo de família ali que para eles a vida está resolvida, está tudo certo, e era uma família. Então, né, era algo que eu acho muito pequeno, tanto do valor de pessoal quanto do propósito. E aí eu falei, não, cara, eu preciso achar alguma coisa que preencha essas duas lacunas aí, né? Foi quando a gente estava numa reunião, né? Eu não te conhecia, eu estava ali por acaso, né? Eu fui convidado. Não tenho nada a ver, inclusive, que aquela reunião ali que a gente participou juntos, acho que não deu nenhum negócio, né? Por enquanto ainda não. Por enquanto não deu. E aí eu vi o Romualdo falando lá sobre números, sobre a tese dele. Eu falei, cara, isso aqui é mágico, eu quero participar disso aqui. Porque com isso eu consigo tanto atender a minha questão pessoal, quanto o propósito de fazer residências ali para o pessoal de renda um pouco menor, né? Então foi isso. Que justamente, quando você está fazendo ali casas de 2, 3, 4, 5, 8 milhões de reais, a gente está falando ali para 1, 2% da população. Exato. É uma fatia muito pequena da população, que tem muito dinheiro, muita renda concentrada, né? Mas é uma fatia muito pequena. Agora, quando a gente fala em habitações de interesse social, que é o que a gente vem fazendo hoje, né? E às vezes eu vejo muitas pessoas erroneamente falando que não tem lucro nessa parte. Dá para ter lucro, só que você tem que criar uma tese de o quanto que você expõe do seu caixa e quanto que você vai ter de retorno ali. E dali foi uma dessas reuniões, né? Os meninos estavam perguntando sobre alguns terrenos, né? Isso. E eu falei a minha posição pessoal sobre o que eu imaginava daqueles modelos de negócio, daqueles terrenos específicos, né? E neles, acho que de 3 ou 4 terrenos que eles apresentaram pra gente, tinha um que talvez tinha alguma viabilidade. Os outros 3, naquela tese, ela não teria viabilidade, né? Mas tudo assim, né, Robson? É chegar um momento. Talvez ele não tenha naquele momento para aquela tese de mercado. Sim. Mas talvez em um outro momento ele tenha para outro tipo de produto, né? Então assim, aí você viu que 17 casas, por mais que é um número expressivo, em valores agregados interessantes, né? Mas às vezes você faz um predinho o valor das 17 casas, dependendo o valor do prédio que você faça, né? Mas só que é um canteiro só. Exatamente. 17 canteiros são 17 canteiros de obra, né? Então são 17, por exemplo, que você garimpou ali uma oportunidade que o terreno naquele condomínio vale 1.800.000. Você garimpou uma oportunidade por 1.100.000. Sim. Mas dá muito trabalho você fazer isso, garimpar toda hora uma oportunidade, e tem um principal ativo seu, que é o seu tempo, né? Que ele não tem preço, né? Porque você não consegue comprar tempo. Como que você compra tempo? Né? Compra tempo, de uma certa forma até dá. Mas como que você compra tempo? Você compra tempo conversando com pessoas que naquele estágio, por exemplo, se eu quisesse falar sobre como crescer uma concreteira, poderia falar com você. Sim. Contratar você para como crescer uma concreteira. E, nesse caso, foi o que você buscou o nosso trabalho, né? Então, assim, e dali, Robson, não necessariamente especificamente da minha pessoa, mas o que você vê em todos os seus negócios que você teve na sua vida, qual foi a importância de você ter um mentor nesses negócios? Legal. Vamos lá. Eu acho... eu entendo, né? Assim como na medicina, você tem especializações, né? Então, se você está com dor de dente, você não vai no cardiologista. Então, tem pessoas qualificadas para fazer determinado tipo de atividade. E na engenharia é igual. Então, tem o engenheiro de fundações, tem o cara que gosta de tocar obra, né? Eu adoro ficar na obra, adorava tocar obra. E aí tem uma série de segmentos ali. Então, o cara que acha que entende de tudo é o cara que vai ficar para trás. É o cara que vai se perder em algum momento do caminho e não vai conseguir ele realizar aquele projeto. Eu, particularmente, eu sou a pessoa mais operacional. Então, eu gosto de estar ali no canteiro, gosto de estar com os projetistas, mas eu não sou uma pessoa que cuida bem dessa parte de números, né? Então, isso eu consigo terceirizar ou trazer alguém para próximo de mim. Então, eu fiz muitas coisas sozinho e apanhei, né? E a partir do momento que eu tomei algumas decisões através de uma mentoria, através de alguém que cuidasse daquele objetivo específico, eu encurtei meu tempo, que você acabou de falar como é que a gente faz para economizar tempo, é isso, você pega um mentor que entende tudo daquilo, você vai economizar anos ali, você vai economizar dinheiro, você vai reduzir riscos, reduzir prejuízo. Então a importância de um mentor hoje é fundamental, não importa a sua área.
se você não domina aquele processo, se junte com alguém que domina, que você vai ir longe. Exatamente, porque às vezes a gente tem essa cultura, né, de imaginar, não, mas olha, mas é caro, mas aquilo. Cara, caro é o seu tempo, caro é o seu... Por exemplo, eu tive um cliente meu que faleceu em 2021, que também foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida, mas ali, ele era bilionário, né, no caso, Sim. Não dava para comprar... Você imagina se chegasse, ele soubesse que no dia seguinte ele morreria, né, que foi uns 2 meses antes dele falecer, ele falou comigo, teve uma conversa bem pesada, assim, mas enfim, não é o foco agora da nossa entrevista, mas assim, imagina, se ele falasse assim, olha, te dou mais 10 anos de vida, 20 anos de vida, quanto que você acha que ele pagaria por 10 anos de vida? Pagaria tudo. Tudo. Exatamente tudo. Então assim, por quê? Porque ele ganhou 10 anos de vida. Sim. E às vezes, quando você busca um mentor, é uma pessoa que está 10, 12, 15, 20 anos no mercado, que tem aquela habilidade que você está procurando, né? Então, eu também tenho grandes mentores, e às vezes são mentores que, assim, são pessoas que eles nem conhecem você pessoalmente, porque você viu um vídeo dele no YouTube, um vídeo longo, porque você leu um livro dele, você chega nesse ponto também. Ô Robson, e se a gente pudesse falar assim, se você pudesse voltar 20 anos no tempo, você voltaria e pediria pro Robson de 20 anos atrás mudar alguma coisa na trajetória dele? Boa pergunta, cara, boa pergunta. Mudaria sim, Romualdo. Eu acho que tem várias coisas que eu mudaria, né? Hoje é muito bonito, né? As pessoas falam, não me arrependo nada do que eu fiz. Cara, me arrependo de um monte de coisa que eu fiz, né? Então, por exemplo, buscar mentores, né? E quando eu tô falando mentores, não é só o profissional, né? Digo específico da nossa construção. Pode ser um mentor mesmo de como se portar. Hoje a gente vê, é muito comum as pessoas te ensinando como se vestir. Tem uma série de coisas que poderiam mudar, encurtar minha trajetória, né? E também algumas decisões. Por exemplo, eu aconselho fortemente hoje a pessoa começar no empreendedorismo enquanto ela tem suporte, né? Por exemplo, se você está morando com seus pais, você está ali fazendo faculdade, alguma coisa, ainda tem esse respaldo, a melhor hora é essa, sabe? Se você errar, se você perder, claro que com responsabilidade, né? Mas, pô, você tentou um negócio, não deu certo, cara, sua comida, seu lar, seu bem-estar está garantido. Depois que você tá como a gente, né? A gente tem família, tem filhos, a gente fica mais medroso, cara. Tem que ter muita casca para ir para frente. Então, o melhor momento é esse. Então, uma das coisas que eu me arrependo é de não ter começado antes, tá? Então, acho que é um conselho que eu daria para muita gente. Comece o mais cedo possível. É que às vezes eu também falo bastante para as pessoas assim, se você esperar o momento perfeito, não é uma frase minha, né? Mas se você esperar o momento perfeito, tá tarde, cara. Tá muito tarde para você começar. É óbvio que você pode começar com algumas orientações, né? Por exemplo, hoje, diferente de 20 anos atrás, né? Eu tô com 38 anos de idade, mas com 18 anos eu tive meu primeiro CNPJ. Cara, a internet era mato, não tinha quase nada no YouTube. Hoje, se você olhar lá, quero fazer um plano de negócio, você vai ver, assim, dezenas de horas de conteúdo para que você faça um plano de negócio. Quero empreender na área X, você vai achar. Só que, óbvio, você vai achar ali um conteúdo superficial, de pessoas que também estão aprendendo às vezes, ou pessoas que estão empreendendo, mas aí ele fala, olha, cara, tem aqui esse processo que você pode passar de mais aprofundado, que eu vou dar umas dicas mais profundas para quem está no nível mais avançado, né? Mas às vezes, Robson, mas você não reflete, talvez, se você tivesse mudado alguma coisa lá para trás, talvez você não estaria aqui hoje? Só Deus para responder essa pergunta, né? Muitas coisas aconteceriam, né? Muito provável. Por exemplo, indo para o lado familiar, né? Eu fui transferido para Campinas, e em Campinas eu conheci a minha esposa, ela estudava na Unicamp. Então a gente está já há 14 anos juntos. E hoje a gente tem 2 filhas, então muito provável que isso não teria acontecido. Então, eu acho que o que Deus prepara pra gente, né, e o que a gente vai trilhando ali dentro de novo, do que a gente entende como uma forma correta, vai trazer os melhores benefícios, os melhores resultados pra gente. Então hoje eu sou muito confortável com o meu estilo de vida, com a família, com o que eu fiz, e aí tenho uma visão clara de que eu posso fazer muito mais. Mas para quem está chegando, já que eu não posso voltar no tempo, para quem está chegando, eu dou esse conselho que eu te falei aí, comece o quanto antes e procure alguém para te mentorar. E tinha alguma coisa assim, a gente já tá, óbvio, tem muita coisa para realizar aqui na vida, muita coisa, tem muita coisa para frente. Mas tinha alguma coisa assim que você, lá com seus 10, 12 anos de idade, queria ter, e todo esse caminho que você percorreu te proporcionou? Putz, tem, hein, cara? Esse tem aí, e na verdade eu não queria ter, né?
Mas hoje a gente tem muito essa influência, né, da internet. Na época eu não tinha, eu tô com 43 anos, então eu com uns 12 anos mais ou menos, eu trabalhava com meu pai, né, como eu falei, meu pai era mecânico, e a gente estava em uma dessas empresas prestando serviço num sábado. E, cara, eu sou morto de fome, sou taurino, né, falam que tem a fama de ser morto de fome, realmente eu sou. E eu não tinha almoçado, eram ali umas 2, talvez 3 da tarde, um sol escaldante, um telhado de zinco, um calor absurdo, né? E eu tava ajudando ele ali, porra, né? Entrega ferramenta, aquela coisa toda. E eu vi na revista, no chão, uma revista com uma Porsche conversível. Olhei aquilo ali, segurei na mão, mas sabe quando você fica paralisado? Eu fiquei olhando assim para aquela revista, olhei a Porsche, até lembro, era uma Porsche amarela. E eu falei, cara, isso aqui eu vou ter um dia, cara. Vou comprar isso para mim. E naquela época eu ainda morava no Jardim Guarani, morava lá na Brasilândia, não tinha nenhuma perspectiva de mudança, mas eu fixei aquilo na minha cabeça e demorei, mas consegui. Inclusive tem uma parte engraçada, Romualdo. Eu já, quando tinha essa minha empresa de bombeamento de concreto, a gente cresceu, como eu falei, e eu já tinha condições de ter o carro. Já estava com a minha vida ali resolvida, né? E eu andava com Fiat Mobi, cara. E aí meus amigos, porra, não é possível, cara, você tá com a vida bem. Falei, cara, eu tô feliz com o meu Mobi, cara. Quando eu mudar, vai ser uma mudança brusca. E aí eu ficava andando com o meu Mobizinho, ficava brincando, né, porque fazendo uma analogia que era uma máquina italiana, a da Fiat com a Ferrari, né. E aí depois eu, ainda com esse Mobi, fui lá e comprei a minha Porsche. Então, mas são coisas que vão se materializando, né, ao longo da vida, que às vezes a gente imagina que é inalcançável, né? E a gente consegue alcançar até muito mais fácil do que a gente imagina, lógico, com todas as dificuldades que passou ali no meio do caminho, mas hoje é algo que é mais plausível, né? Robson, e assim, cara, se você pudesse resumir a sua vida inteira, assim, numa frase, como seria? Boa pergunta, numa frase. Cara, eu acho que é um mix de força de vontade com uma pitada de Deus ali, que acaba me ajudando. Eu tenho bastante força de vontade, não sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas no fundo eu sei que tem algo por trás ali que está sempre me protegendo, sabe? Que está me guiando e está me levando para o caminho certo. Muito bom. E agora, assim, cara, se você não dependesse hoje, eu gosto de perguntar essa frase para muitas pessoas, mas se você não dependesse de dinheiro, cara, o que você faria? Olha, se eu não dependesse de dinheiro, claro que eu aproveitaria mais a vida, né, com viagem, com coisas do tipo que eu acho que o melhor investimento do mundo é você poder viajar, especialmente com a família, com as filhas, né, mas eu tenho algumas coisas na minha cabeça, assim, que eu nunca contei para ninguém, né. Por exemplo, eu tenho vontade, Romualdo, de, se eu tiver um dinheiro relevante, né, não muito dinheiro, não, acho que a gente sempre, muito a gente não sabe quanto é, mas se não me fizer mais falta, eu tenho vontade de montar alguns centros de ajuda no centro de São Paulo. Então, o que é isso? Não é albergue, não é nada disso, mas, por exemplo, o cara que está em situação de rua, ele quer, por exemplo, tomar um banho, seria um lugar desse. Quer lavar roupa, seria um lugar desse, escovar o dente, sabe? Esse mínimo para o cara, de repente, chegar, tomar um banho, fazer a barba e poder ir procurar um emprego. Às vezes o cara tá ali porque é alguma situação da vida que levou ele. E se a gente não der uma mãozinha, uma forcinha, esse cara nunca vai sair dali. Esse é um desejo muito antigo, cara, que eu tenho isso aí na cabeça. De montar algum centro de apoio mesmo para a pessoa poder se reerguer ali ou viver minimamente com dignidade. A gente tem também, não posso dar tanto spoiler, mas a gente tem um projeto social também, que a gente está já em desenvolvimento já tem um tempo. E é isso, cara, porque assim, a gente poder devolver um pouco do que veio pra gente, do que Deus trouxe pra gente também. Então, Robson, agora a gente tá chegando no encerramento aqui do podcast, da nossa entrevista, foi muito, muito bom. Eu gostaria que você desse também uma orientação final, vamos dizer assim, porque dica tá meio batido, mas uma orientação final para as pessoas que estão aqui na nossa audiência sobre o que você consegue trazer, agregar assim na vida delas, né? E para que elas possam também ter um direcionamento que você gostaria de ter tido quando você estava começando sua carreira ou num momento ruim da sua vida. Legal.
Olha, eu acho que são vários aprendizados que a gente tem ao longo dessa jornada, né, do empreendedorismo, enfim, da construção. Mas eu acho que hoje a gente está contaminado por um excesso de informações que muitas das vezes não são valiosas, né? Então hoje qualquer pessoa pode pegar um celular e colocar lá na internet, né? E falar que é um mentor, que é um coach, falar o que quiser, né? Então, eu acho que, como eu falei, acho que as pessoas têm que procurar, sim, ajuda para encurtar esse caminho, para que ela tenha sucesso no menor espaço possível, mitigue riscos, mas ela precisa muito saber filtrar essas informações. Hoje tem uma lista enorme, que inclusive me deixa muito chateado, de pessoas que dão mentoria, dão ensinamento de algo que eles nunca fizeram, né? Então, especialmente na construção, é um negócio muito sério, né, de muita responsabilidade. Então, hoje eu vejo pessoas dando mentoria de como fazer uma incorporação imobiliária e eu vou perguntar para o cara nunca fez. Então, pergunta, questione, veja de onde vem essa informação para você realmente sair com embasamento, senão você vai ser mais uma vítima aí dos famosos cursos de internet. Eu vejo também, quando eu comecei a me posicionar também como, não só como produtor de conteúdo, né, mas como mentor, eu via que a gente tinha essa dificuldade, né, no mercado, né, tinha pessoas assim, eu olhava o pessoal falando assim, cara, mas ele não sabe o que ele tá falando ali, ele nunca fez isso daí, porque ele nunca passou por essa dificuldade. E eu também tenho muitos passos que eu não passei também na Sim. vida. Só que o que acontece? A gente junta com pessoas que já fizeram isso, que já fizeram esse caminho. E disso encurta muito, né? Então, a dica final sua é para que as pessoas tenham também mentores, mas de forma seletiva. Isso, tem que ter discernimento, ver de onde está vindo a informação, né? Exato, porque vejam a história daquela pessoa, se ela falar, olha, porque tem muitas pessoas que prometem mundos e fundos, né? Se a Exato. pessoa for olhar assim, olha, Robson, assina um contrato comigo que em 2, 3 meses eu te dou um terreno na sua mão com 100% de permuta. Exatamente o que a gente fez. Sim. Né? Então a gente falou em 2, 3 meses. E quantos dias foram que a gente assinou 5 o contrato? dias. 5 dias, né? 5 então, dias assim, depois a gente porque estava com um contrato na mão. Porque já tem 20 e poucos anos de carreira, né? Então, internet só tem 1 ano. Mas é aquilo, às vezes, o melhor, às vezes, ele não vende mais. O mais conhecido vende mais. Até que o melhor ou um dos melhores entre na posição de mais conhecido. Exato. E aí, enfim, mas são conselhos valiosos. Pessoal, então, hoje, estivemos aqui com o meu grande amigo Robson Queiroz, no Rumo ao Topo Imobiliário. Espero que vocês tenham tido grandes insights. Eu tive vários insights aqui, vou rever esse episódio, que várias histórias que você contou aqui eu não conhecia, né? Então, pessoal, muito obrigado pela participação aqui do meu grande amigo Robson Queiroz. Robson, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Bom, eu não sou a pessoa mais assíduo ali das redes sociais, mas quem quiser falar comigo no Instagram, Robson Queiroz Oficial, respondo absolutamente todas as pessoas, só me procurar lá. Muito obrigado mais uma vez aqui. Estivemos com o meu grande amigo Robson Queiroz no Rumo ao Topo Imobiliário. Muito obrigado, um abraço. Obrigado.